Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos conhecer a ferramenta de distribuir objetos dentro do PowerPoint, uma ferramenta muito boa para você então organizar as suas apresentações, deixar os objetos dentro da tela alinhados e distribuídos uniformemente dentro da ferramenta. Bora lá? Então pessoal, estamos aqui na tela do PowerPoint, onde nós trouxemos então duas situações. São dois slides com alguns ícones distribuídos na tela e outro slide com algumas formas. Então, dentro dessa apresentação ela está bastante bagunçada. Essa bagunça é proposital porque através do organizador de objetos nós vamos resolver esse problema. A ferramenta de organizar objetos ela já está localizada aqui na página inicial, onde nós temos aqui a opção de desenho, organizar, e mais abaixo então temos posicionar objetos, que tem a opção escrita alinhar. Vou selecionar um objeto para habilitar essa opção e vou passar individualmente por cada alternativa que nós temos aqui disponível no posicionar objetos. Então nós temos as situações de alinhamentos, de centralização e de distribuir. O centralizar, como o próprio nome já diz, ele faz uma centralização do objeto. Vou utilizá-lo aqui para demonstrar em esse objeto aqui maior. Então, vou vir aqui, alinhar, centralizar. Observe que ele centralizou esse objeto independente da altura que ele estava. Então, se eu selecionar o de cima e também vir aqui em centralizar, ele vai se movimentar para o centro do slide, independente da sua altura. Então, eu tenho uma opção aqui, de vir aqui, então, alinhar e alinhar ao meio. Aí, o que eu faço? Eu centralizo e alinho ao meio do PowerPoint. Essa é a função aqui de, então, utilizar a ferramenta de centralizar em conjunto com o alinhar ao meio. Junto com os outros alinhamentos, nós temos as opções de alinhar à esquerda, alinhar à direita, alinhar acima e alinhar a parte inferior. O que isso quer dizer? Ambos têm a mesma função. Um vai para o movimentamento aqui, ele vai para a esquerda, um ele vai no cabeçalho do slide, o outro na parte inferior e o outro na parte direita. Então eu vou selecionar aqui minha forma, ela está aqui alinhada junto com as outras e vou posicionar ela em alinhar à esquerda para vocês observar o que vai acontecer com essa minha forma. Observe que ela se movimentou totalmente na esquerda até ter aqui o delimitador da minha forma. Então ela não vai para o lado de fora do slide, ela fica ali no limite da apresentação. E o mesmo funciona para os demais alinhamentos. Vamos alinhar à direita, ele vai para o outro canto do PowerPoint, o alinhar acima também, e o alinhar na parte inferior também. Ele sempre busca levar o objeto nos cantos, né? Independente da altura que o seu objeto estiver, mas sempre buscando bater a parte final aqui da nossa forma no canto do slide. Então esse posicionamento ele é bem bacana, né, para quem precisa organizar os objetos. Mas não para por aí. Como eu tenho aqui, por exemplo, tenho 4 objetos aqui. Eu tenho uma opção que seria deixá-los lado a lado. Mas para deixar lado a lado eu preciso utilizar aqui o apoio, aqui ó, vamos observar, o apoio do PowerPoint, ele dá essas minhas linhas auxiliares e eu consigo posicioná-los todos no mesmo tamanho. Mas eu não precisaria fazer isso, eu posso simplesmente utilizar a ferramenta do próprio PowerPoint que se chama distribuir. Então, como eu vou fazer isso? Aqui na ferramenta de organizar, mais abaixo, além dos alinhamentos e da centralização, eu tenho a opção de distribuir horizontal e distribuir vertical. Então, distribuir horizontal, ele vai alinhar os objetos na horizontal e o demais na vertical. Irei selecionar então todos os meus objetos. Aqui é um pouco diferente. Como eu vou distribuir objetos, eu tenho que ter todos os meus objetos selecionados. Selecionando eles,
Nesse meu caso aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso distribuí-los na horizontal. Então, eu vou vir aqui, organizar, alinhar, e vou distribuir horizontalmente. Observe que ele me distribuiu aqui os objetos com uma limitação. O que é essa limitação? Os cantos das minhas formas. Então, por exemplo, se eu quero distribuir os do meio com um limitador maior, ó, observe que eu arrastei ele mais para o lado. Então, eu delimito com meus dois objetos da esquerda e da direita como eu desejo distribuí-los. Selecionando novamente distribuir horizontal. O PowerPoint, então, organizou essa minha apresentação, agora bem linear. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Sempre quando for distribuir objetos, lembre que na horizontal, o delimitador da esquerda e da direita é onde você vai distribuí-los, esses objetos, no meio. Para também fazer na parte vertical é a mesma coisa. Eu deixo os slides aqui alinhados, então eu posiciono eles, defino o meu delimitador embaixo, e para alinhar o do meio, eu posso movimentá-lo e ele vai me indicar o meio aqui, mas eu posso ter mais de um objeto, então vamos diminuir aqui, e eu consigo posicioná-los ele também na distribuir vertical para esse caso. Então eu venho aqui, distribuir verticalmente, e os meus objetos já estão todos alinhados, as mesmas distâncias de um para o outro, né? Se eu quiser aqui passar as medidas para observar. Então, nós temos aqui o objeto centralizado. Vamos centralizar ele novamente. Alinhar ao meio. Alinhar ao meio sempre vai trazer o objeto no centro. Consigo deixar do mesmo tamanho dos demais. Então, com as ferramentas de apoio aqui os movimentos. E agora temos, então, uma apresentação que a gente pode informar resultados aqui, já bem organizado. Estamos falando de formas. Para os ícones, a história se repete. Então, nós temos um slide aqui específico para ícones, onde eu preciso também fazer esse alinhamento na horizontal e na vertical. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar todos esses ícones e vou posicionar aqui e distribuir horizontalmente. Olha que bacana que é o resultado, que independente da altura dos objetos, aqui eu tenho um objeto que ele está mais abaixo que os outros, eles já ficam alinhadinhos, né, com a distância delimitada entre os slides do final. Utiliza aqui as linhas de apoio e eu consigo observar que todas as linhas estão iguais. Mas é muito mais rápido utilizar o organizador de objetos do que você ficar ali ícone a ícone, movimentando eles lado a lado, de repente até medindo qual que é a distância inicial do primeiro para o segundo e calculando aí na sua organização. Para distribuir na vertical, também seleciono aqui, alinhar, distribuir verticalmente, independente da posição de direita a esquerda que eles estiverem, eles vão manter as mesmas distâncias um do outro. Consigo confirmar isso através das linhas de apoio do PowerPoint. Quando que se utilizaria essas ferramentas? Por exemplo, um dashboard. Né? Um dashboard, a gente observa muitas vezes nos cabeçalhos dos dashboards alguns cards. E esses cards, se você olha para eles, eles estão tortos, já passa uma mal impressão de quem desenvolveu. Então, já queria passar uma informação visual, acabou passando uma informação não necessariamente ruim, mas que poluiu o seu dashboard. E utilizando o distribuidor de objetos, que é essa ferramenta que vocês conheceram, você consegue alinhar todas essas formas, deixar todas iguais e passa muito mais credibilidade no seu relatório. No link na descrição, vou deixar também um passo a passo explicando detalhadamente cada opção do organizador de objetos, se você desejar aí se aprofundar ainda mais nessa ferramenta. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.